Com certeza você já viveu alguma experiência ou situação que quando compartilhou com alguém, ela teve uma outra perspectiva sobre aquilo. A situação era a mesma, mas vocês entenderam de forma diferente, perceberam de maneira diferente, e isso tem um porquê. Todos nós, conscientes ou não, temos uma lente pela qual nós enxergamos o mundo, e não só enxergamos, mas interpretamos ele, e agimos também de acordo com essa interpretação. O nome disso é cosmovisão. Não sei se você já ouviu falar, eu quero te contar sobre isso nesse vídeo. Existe um nome para essa lente pela qual nós olhamos a vida e tudo que nos cerca, e o nome é cosmovisão. A cosmovisão não fala só de uma visão de mundo a partir do que nós olhamos. Se fosse só a partir do que nós olhamos, todo mundo conseguiria ter a mesma ideia, a mesma perspectiva sobre a vida. A cosmovisão, ela fala de algo muito mais profundo, ela fala do que está dentro do nosso coração, que nos faz reagir e olhar para as circunstâncias de uma maneira muito própria e muito pessoal. Você sabe quais são as lentes que têm guiado a sua vida? O que tem feito você enxergar o mundo de uma maneira diferente da minha? Para a gente que é cristão, deveríamos ter uma só lente, uma só maneira de interpretar as coisas que nos cercam, mas nem sempre é assim. E eu quero te contar como a gente pode avaliar se a nossa visão de mundo está alinhada à palavra de Deus. Existem muitos estudiosos que tentaram condensar as escrituras, a perspectiva bíblica sobre a humanidade, sobre o mundo, de uma forma mais reduzida ou resumida, na verdade, que são 4 pilares, que são pilares para a gente poder olhar tudo que nos cerca de uma maneira condizente à palavra de Deus. Esses 4 pilares são a criação, a queda, a redenção e a consumação. Eu quero te contar essa história para que você perceba se você tem olhado o que te cerca, considerando esses 4 fundamentos. O primeiro pilar é a criação. Quando nós pensamos na criação, considerando a Bíblia e o modo como Deus nos revela que Ele fez todas as coisas, nós temos um primeiro princípio, que é Deus é criador de todas as coisas. E uma vez que Ele criou todas as coisas, Ele é a autoridade, detentor da verdade e quem define a realidade que nos cerca. E uma vez que Ele é criador, nós somos suas criaturas e por isso nós estamos debaixo do seu domínio e também das suas ordens, daquilo que Ele determina. Então nós não somos autônomos, não somos livres, nós dependemos desse que nos fez. Quando nós falamos da criação, nós também estamos dizendo que Deus criou tudo perfeitamente bom, de maneira equilibrada, de maneira que refletia a natureza dele e que imputou aos seres humanos a sua imagem e semelhança. Então todo homem, toda mulher carrega em si a imagem e a semelhança de Deus. Mas a história não para por aí e os pilares também não. O segundo pilar fala sobre a queda, que significa assumir que dentro dessa criação boa, perfeita que Deus fez, o pecado entra no mundo, o homem e a mulher falham naquilo que Deus coloca como um mandamento probatório, eles desobedecem, comem de um fruto proibido e a partir disso o pecado entra no mundo, entra na criação e afeta todos os homens. Para nós cristãos, nós assumimos o fato de que todo homem e toda mulher pecaram junto com Adão e não estão pecando tão somente agora, mas já nascem nessa condição, carecendo de Deus, nascendo pecadores, inimigos e separados do nosso Criador. Então nós precisamos de uma solução para esse problema, que é a redenção, que é quando Deus, o próprio Deus, revela qual é a solução para esse grande problema que o pecado traz ao mundo, que corrompe não só o homem, mas tudo que Deus fez e, sobretudo, a nossa relação com o Senhor. Essa solução está em Cristo Jesus. Deus envia o seu Filho para morrer no nosso lugar, Ele paga todo o preço por nós, Ele nos redime, nos reconcilia com Deus e é por causa desse fato, desse fator, dessa verdade que nós temos uma relação possível com o Deus. É por causa do sacrifício de Jesus que então nós somos reconciliados com Deus, que podemos viver uma nova vida e que a partir de Jesus também recebemos o Espírito Santo para vivermos aqui na Terra, refletindo aquele que nos fez e desfrutando da vida em conformidade com o que era no princípio. Obviamente isso ainda não é pleno, o que vai apontar para o 4º pilar, que é a consumação. Nós percebemos através da narrativa bíblica que as coisas ainda não estão findadas, existe para o cristão uma esperança vindoura, uma vida que se vive agora com uma esperança de que algo maior está por vir, que é a segunda vinda de Cristo. Então o cristão
sabe que as coisas não estão terminadas, que nós não vivemos ainda plenamente como deveríamos, embora tenhamos o Espírito Santo, nós ainda lutamos contra a nossa carne, mas nós sabemos que Cristo vai voltar e que nele nós teremos uma vida plena e uma vida em conformidade com aquilo que foi feito no início. Talvez você ache que essas 4 coisas estão muito distantes da vida prática, mas eu quero te dar alguns exemplos de como essas 4 coisas elas afetam tudo que você vive enquanto cristão. Então, por exemplo, quando você sofre, você pode lembrar que no princípio as coisas não eram assim. Deus não nos fez para o sofrimento, não havia sofrimento quando Ele criou todas as coisas de maneira boa e perfeita. Mas por causa do pecado, o sofrimento vem para o mundo e nós desfrutamos dessas aflições, e aí nós lembramos que em Jesus podemos experimentar de alívio, de paz, de consolo nele, e que nós temos uma esperança que nos promete, nos garante que um dia nós não sofreremos mais. Então, o cristão, ele não sofre como alguém que não é cristão, porque ele tem essa perspectiva de 4 fundamentos que vão guiar toda a sua mentalidade, todo o seu olhar para a vida. Quando nós temos filhos, nós olhamos para aquela criança que muitas vezes nos desafia, desobedece, que nos estressa, e nós olhamos para aquela criança considerando que Deus as fez, porque é o princípio da criação. Então aquela criança, ainda que não me obedeça, ainda que dificulte a minha vida em vários momentos e que eu perca a paciência, eu preciso lembrar que ela foi feita à imagem de Deus, portanto tem dignidade, ela merece ser respeitada, que o pai e a mãe não podem desrespeitar a criança, ainda que ele seja uma autoridade, ele é uma autoridade conforme a autoridade de Deus. Nós lembramos que o filho é pecador, que nós somos pecadores por causa do fundamento da queda, e em Jesus, na redenção, nós lembramos que o nosso coração e dos nossos filhos podem ser transformados e que nós temos uma esperança vindoura. Então são exemplos muito básicos de como 4 fundamentos podem moldar toda a sua visão de mundo e tudo o que te cerca. Então a cosmovisão nada mais é do que a lente pela qual você enxerga o mundo, mas ela não é uma lente que se restringe só ao seu olhar, ela fala do seu coração, de como o seu ser interpreta a vida e como age no mundo. Para nós que somos cristãos, a palavra é o que deve nos dirigir. Então, você também pode comentar aqui para mim se sua vida tem estado em conformidade com esses 4 fundamentos, se você tem olhado tudo o que te cerca por esse prisma. Você também pode compartilhar com alguém que você acha que esse vídeo vai servir, vai edificar e vai ajudar ele também a ver o mundo de uma outra forma. E eu te vejo no próximo vídeo.